Bem, nós vamos falar de um papel do gestor, né? Mas antes, o que é o gestor? Né? O que significa ser gestor? Quando nós falamos de gestor, a primeira imagem que aparece na nossa cabeça pode ser a imagem do chefe, né? Então, o gestor é o chefe. Por quê? Porque, culturalmente, isso foi sendo construído na mentalidade das pessoas, que todo mundo precisa ter um chefe. Ter um chefe para que tenha comando, porque sem um chefe você não consegue trabalhar. Nas últimas décadas, esse conceito ele tem passado por uma evolução, né? Uma reflexão muito profunda sobre, de fato, o que significa o comando, né? Para além desse pensamento do chefe, que ele acaba sendo um pensamento também de acomodação, né? Um pensamento de que você não pertence àquele trabalho, você não tem obrigações com o local onde você trabalha, onde você atua. Então, por um lado, ele está estabelecido culturalmente na figura do chefe, mas também te deixa numa zona de conforto, no sentido de que não é problema seu, né? Então, antes de falar do papel do gestor no SUAS, é preciso que a gente faça uma desmistificação do que é ser um gestor, né? Quais são as características que um gestor, de modo geral, né, nós falaremos aqui mais especificamente sobre assistência social, mas de modo geral, qual o perfil que um gestor precisa ter para que ele cumpra de forma adequada o seu papel no âmbito do SUAS, de modo que ele cumpra suas obrigações e consiga envolver a sua equipe. Bem, primeiro que gerir pessoas é muito mais do que mandar nelas, né? É muito mais do que comandar as pessoas. O gestor, numa visão mais moderna do seu papel, ele deve ter capacidade de influenciar a sua equipe. Ele precisa ser um líder, porque as pessoas não precisam de alguém que mande nelas. As pessoas precisam de um líder, né? E é natural isso na condição humana, de que tem alguém para liderar, sobretudo quando nós falamos de equipe, né? O líder também, ele precisa ter o papel daquele que organiza, né? Então, o gestor, ele precisa ser o organizador ali do seu setor, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Nós vamos focar mais nessa questão da área social, não somente dentro do órgão gestor da assistência social, mas também nas organizações sociais e também naqueles que são responsáveis, coordenadores ou presidente de conselhos municipais, que também têm esse papel de organizador. Uma outra atribuição importante do gestor é que ele precisa ser alguém motivador. O gestor ele tem que ter a capacidade de fazer com que a sua equipe se encante pelo trabalho, despertar a relação de pertencimento, que as pessoas pertencem àquele trabalho e que o papel por elas executado, ele vai impactar na qualidade do serviço e numa entrega satisfatória ao público-alvo. Para as empresas, o público-alvo é o cliente. Para a gestão pública, o público-alvo são a população, né? Principalmente aquela população que mais necessita daquele serviço. Então, o gestor da assistência social, ele precisa reunir essas características. Porque o que ocorre normalmente? Na iniciativa privada, quando você é um gestor, né, vamos usar a palavra chefe, né, que é de uma compreensão mais cultural, você recebe, vamos supor, você está na empresa e aí você recebe uma promoção. Então, você é alguém que está ali no setor de produção, né? Eu também já tive experiência de chão de fábrica.
ou escritório também, trabalhei em escritório. Então, você é aquela pessoa que fazia outras coisas ali e que, de repente, encontrou graça ali dos responsáveis mor ali da sua instituição e você recebeu um convite e muitas vezes você não está preparado para isso, né? Você não pensou ainda nessa possibilidade e você recebeu um convite para comandar um setor, né? Ou seja, gerir uma equipe. Normalmente, numa indústria, acontece por promoção ou deslocamento de um gerente que vem de uma outra unidade e que vai fazer ali vai cumprir ali essa tarefa. Na gestão pública, normalmente acontece por indicação política, né? Então, o prefeito ou a prefeita, né, o gestor responsável pelo município naquele momento, ele vai escolher o quê? O seu time, né? A sua equipe de secretários, que nem sempre ele vai adotar critérios técnicos, né? Normalmente ele vai ter critérios políticos. Aqueles mais prudentes vão ter um critério técnico e político. Mas normalmente ele vai ajustar a sua necessidade, aquilo que ele espera de resultado, de retorno político ali para aquela gestão. Bom, e nesse universo todo está a Secretaria de Assistência Social. E que normalmente ela acaba sendo mais penalizada nessas escolhas. Por quê? Porque culturalmente existe uma compreensão de que qualquer um pode ser gestor da assistência social. Porque ao longo do tempo, e aí quem vem seguindo aqui as nossas lives, as pessoas que já participaram dos nossos cursos de formação, eu sempre falo isso, ao longo dos tempos, a assistência social sempre foi aquela nave-mãe, né? Tudo cabe na assistência social. Então, a assistência social sempre foi aquele espaço onde tudo cabe. Quando não tiver para onde direcionar, vai para a Secretaria de Assistência Social. E na escolha do gestor, normalmente se escolhe aquela pessoa que eles chamam que tem um perfil social, né? E esse perfil social ele é muito amplo, né? Porque normalmente esse entendimento de perfil social ele vai se enquadrar naquela pessoa que tem uma experiência ali numa igreja, uma organização social, ou aquela pessoa que é caridosa mesmo, né, que sempre ajudou ali na comunidade, enfim. Esse é normalmente um critério que se adota para a escolha.